Milionário sussurra plano chocante para eliminar filho da mendiga negra e resolver tudo. Acordar em São Paulo podia ser um pesadelo ou um novo começo. Alicia olhou pela janela de seu pequeno apartamento, o sol despontando entre os prédios altos, iluminando a cidade com uma luz dourada. Mas ela sabia que por trás daquela fachada brilhante, a vida poderia esconder segredos obscuros. Assim como seu novo namorado, Juliano, um engenheiro civil que parecia ter uma aura de segurança e poder. Atrativo, carismático e bem-sucedido, ele havia entrado na vida de Alicia como um sopro de esperança após um casamento conturbado e cheio de traições. Mas a sombra temporária de felicidade logo começou a ser ofuscada por uma estranha energia que cercava seu filho, Ivo, de apenas 10 anos. Por que será que ele ficou tão obcecado com o menino? Pensava Alicia enquanto olhava Juliano interagir com Ivo. Era estranho como, a cada momento que passava, a ligação entre eles parecia transcender o que seria normal. Juliano fazia perguntas que um pai normalmente faria, mas com um tom de possessão que deixava um calafrio na espinha de Alicia. O controle era sutil, mas presente. Um toque excessivo na cabeça de Ivo, um olhar penetrante que fazia o garoto desviar os olhos. Aquilo não parecia certo. A ideia de que alguém pudesse querer dominar a vida de seu filho mexia com seu instinto protetor. Um dia, enquanto Alicia lutava contra a incerteza da situação, Juliano sugeriu que levasse Ivo para um passeio no parque. Vai ser bom para ele. A gente pode se divertir, disse com um sorriso. Alicia hesitou. Algo no olhar dele a inquietava. Um eco de aviso reverberava em seu coração. Mas ela queria acreditar que estava errada. Aceitou, na esperança de ver a interação deles se transformar em algo saudável e bonito. Eu estou pensando demais, ela repetiu para si mesma enquanto via Ivo se afastando com Juliano. O dia passou e a finalização daquela tarde em família foi um desfecho atormentador. O céu começava a escurecer e o peso da omissão começou a se acumular como nuvens pesadas. Alicia olhou para o relógio. A ansiedade aumentava à medida que os minutos se arrastavam. Onde eles estão? A pergunta martelava em sua mente. Um frio na barriga crescia na proporção da ausência. A cada batida do coração ela sentia um leve desespero, uma angústia que grudava em sua pele como uma segunda sombra. Finalmente o telefone tocou, mas não era Júlio. Era seu vizinho, um senhor que parecia ter visto tudo, um homem que contava histórias antigas como quem contava passagens secretas. Oi, moça. Eu vi o menino com um homem e ele não voltou. O mundo de Alicia desabou. Como assim Ivo não tinha voltado? A voz do vizinho se tornava um eco distante enquanto a realidade se tornava aterradora. Com o coração acelerado e a mente confusa, Alicia correu para a porta, um instinto desesperado a guiando. As luzes da cidade se tornaram um borrão. A noite estava cheia de murmúrios estranhos, risos longínquos misturados a gritos de desesperança. Juliano havia sussurrado promessas, mas agora as promessas pareciam se transformar em ameaças. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Alicia correu pelas ruas, passando por pessoas que a olhavam com estranheza. O coração batia acelerado, cada pulsação ecoando a angústia que a consumia. Onde está Ivo? A pergunta voltava sem parar, uma engrenagem emperrada em sua mente. O mundo exterior parecia distante, quase uma miragem. Ela só queria encontrar seu filho. A luz dos postes tremulava, criando sombras que dançavam ao seu redor enquanto ela se dirigia ao parque. O ar estava pesado, como se a cidade inteira soubesse do seu desespero. Finalmente, avistou uma figura ao longe. Era Juliano parado perto de um banco, seu sorriso usual substituído por uma expressão sombria. A imagem dele ao lado de Ivo, como deveria ter sido, a perfurou, mas não havia sinal do garoto. Juliano, ela gritou, a voz rompente e ansiosa. Ele se virou e a leveza que costumava ter em seu olhar agora parecia ter escapado. Onde está Ivo? O que aconteceu? Calma, Alicia, ele respondeu, mas o tom de sua voz era frio e distante. Ele estava aqui, como assim? O que você fez com meu filho? Ela se aproximou, a adrenalina pulsando em suas veias. Algo estava errado, muito errado, porque ele parecia tão alheio como se estivesse escondendo algo. Juliano hesitou. O olhar dele se desviava e a tensão entre eles crescia. Eu não sabia que você se preocuparia tanto, ele murmurou, mas as palavras saíram de forma vazia. Foi aí que ela o viu.
Um grupo de pessoas se aproximava e entre elas havia uma mulher, uma mendiga com um olhar profundo e marcado pelo tempo. A mulher parou e seus olhos se fixaram em Alicia de uma maneira incomum, como se pudessem enxergar sua alma. Olhando para os sinais errados, minha filha, ela disse, a voz suave mas firme. Aquelas palavras pareciam um feitiço. A mulher estendeu a mão e Alicia sentiu um choque de realidade. O que você sabe sobre Juliano? Quem é você? Alicia exigiu, mas em seu coração uma verdade estava começando a se formar. As conexões, os fragmentos da história que ela ignorara. O relacionamento de Juliano, o jeito como ele se aproximara de Ivo com tanta intensidade. Eu sei muito sobre esse homem que você ama, a mendiga disse. Mas o que realmente importa é o que ele quer de seu filho. Juliano deu um passo para frente, a raiva borbulhando em seu rosto. Cale-se, você não sabe de nada. Ele rugiu, mas a mulher não se intimidou. Ele quer tudo, Alicia, e Ivo é a chave. O coração dela gelou, a chave do que tudo estava girando. Enquanto ela tentava juntar as peças, uma voz feminina ecoou em sua cabeça como um sussurro sombriamente familiar. Era a insurgente de seu passado, de tudo que pensara ter esquecido. Ele não é quem você pensa que é, a mendiga continuou, olhando profundamente nos olhos de Alicia. A verdade é que Juliano é parte de um plano que envolve muito mais do que você imagina. E Ivo, ele não é só seu filho. Existem segredos que vão muito além do que você possa acreditar. O tempo parecia ter congelado e uma onda de realidade a atingiu como um tsunami. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando, revelando uma imagem distorcida e aterradora. O que você quer dizer com isso? O que você sabe sobre Ivo? Um silêncio ensurdecedor tomou conta. O ar estava eletrificado e a urgência do momento pulsava em cada batida do coração de Alicia. Por um instante, tudo à sua volta desapareceu, restando apenas o temor e a confusão. Saia. Vá embora, você não sabe o que está dizendo, gritou Juliano, mas a mulher apenas olhou para ele com uma mistura de desprezo e compaixão. A verdade virá à tona, meu filho. O que você fez será revelado, a mendiga declarou antes de desaparecer na multidão. Alicia sentiu o chão sob seus pés tremer. Tudo ficou mais claro e mais escuro ao mesmo tempo. Ela não tinha certeza de em quem confiar, e a imagem de seu filho, nesse mistério, pairava pesada sobre seus ombros. Se Juliano está escondendo algo, o que será que ele planejou de verdade? Com um nó na garganta e um turbilhão de emoções, ela olhou para Juliano, já não sabendo quem realmente era o homem ao seu lado. O choque da revelação ainda ecoava em seu ser, e a única coisa que sabia era que precisava encontrar Ivo. A busca agora não era apenas por seu filho, mas por todas as verdades que estavam enterradas nas sombras de sua vida. E a única forma de conseguir isso seria confrontando Juliano de uma vez por todas. O mistério continuava e a noite prometia mais surpresas do que Alicia poderia imaginar. A tensão no ar era palpável. Alicia olhou para Juliano e percebeu que a verdade que ele tentava esconder agora estava quase ao alcance de suas mãos. Ela sentia a respiração se acelerar, um turbilhão de emoções a dominava. "Onde está Ivo? Você precisa me contar!" gritou, enquanto a figura da mendiga desaparecia na multidão, suas palavras ecoando em sua mente. Juliano desviou o olhar, a defesa em seu rosto transformou-se em um medo que Alicia nunca havia visto antes. "Eu não sei, ele começou, mas as palavras falharam. Antes que ele pudesse completar a frase, um grito cortou o ar. "Alicia!" Uma voz conhecida. Era Marta, sua melhor amiga, correndo em direção a ela, com o rosto pálido e os olhos arregalados. "Alicia, aconteceu algo? Um acidente? Ivo está? Ele foi atingido?" Um frio percorreu a espinha de Alicia. O que? O mundo ao seu redor parecia desmoronar. Como assim um acidente? Onde? E Marta ofegava, tentando reunir o fôlego. Ele estava no parque na hora em que a voz dela se quebrou. Juliano! Ele estava com ele, certo? A indignação em seu olhar era clara. A última frase de Marta ressoava na cabeça de Alicia como um trovão. Ela olhou para Juliano, sua mente em um turbilhão. Ele havia dito que Ivo estava seguro, que tudo estava bem. Mas agora a verdade estava se desfazendo como névoa ao sol. "O que você fez, Juliano?" A raiva fervia em suas veias, empurrando-a para frente. "Onde está meu filho?" Juliano recuou, o pânico tomando conta de seu rosto. "Alicia, eu não tive nada a ver com isso, eu juro. Ele estava comigo e então aconteceu." O desespero na voz dele cutucava uma parte de seu instinto protetor, mas a paranoia a consumia. Ela notou um pequeno detalhe. Um corte em sua mão, ensanguentado e fresco. "Marta, vamos, precisamos ir ao hospital agora!" Alicia gritou, a angústia tomando conta de seus sentidos. A resposta de Marta veio rápida, mas lenta ao mesmo tempo, como uma sombra que se espalhava. "Não fomos ao hospital, eu disfarcei, só vi os paramédicos na cena."
Ivo estava desmaiado, o desespero nos olhos de Marta era um espelho da agonia de Alicia. Desmaiado, ele precisa de ajuda, Alicia gritou, correndo sem parar. Seu coração pulsava como um tambor de guerra. O choque a envolveu. Enquanto as luzes da cidade piscavam ao seu redor, ela sentiu que seu mundo estava a um passo de se desmoronar completamente. Juliano a seguiu, mas a distância entre eles parecia crescer. Ela virou-se novamente furiosa. Seja honesto, você estava por trás disso, não estava? Juliano parou, ofegante, e seu olhar se endureceu. Não é o que você pensa. Ivo ele é especial. As palavras dele aprenderam. Especial como? E a voz de Alicia tornara-se um sussurro. Uma pergunta mortal. Juliano hesitou. Uma sirene rugiu ao longe, cortando o silêncio tenso. Quando ela olhou para os olhos dele, em um momento de lucidez, viu algo que a fez parar. Não apenas medo, mas uma determinação. Eles estão atrás de Ivo, Alicia. Ele é mais do que você imagina. O tempo parou, o bater do próprio coração de Alicia ecoava em seus ouvidos. O que você quer dizer com isso? Quem está atrás dele? Ela ainda não compreendia. Foi o momento de contratempo que a fez perceber. No fundo, uma parte dela já sabia. Algo sombrio e profundo, e nesse instante a cidade ao redor parecia parar, as luzes pulsando como se respondessem à verdade não revelada. Subitamente, as luzes todas piscavam novamente. Então uma figura surgiu ao longe. Era uma mulher vestida de branco com um olhar fixo e penetrante. Ela veio por Ivo, ela disse à distância, com a certeza de quem conhecia o que estava prestes a acontecer. Alicia sentiu um nó na garganta. Isso tudo não era um acidente, era um plano. E logo em seguida o celular de Juliano vibrou. Ele olhou rapidamente, pálido como a morte. É a última chance. Temos que agir ou vamos perder tudo. A verdade, o que você ficou escondendo, Juliano. O vazio em seu estômago crescia, um eco profundo reverberava, o que Ivo realmente era, o que seu amor escondia, e naquele instante Alicia soube que nada seria como antes. Tudo estava prestes a mudar, e a busca por Ivo não seria apenas pela sua vida, mas pela verdade devastadora que unia todos eles. Alicia olhou nos olhos de Juliano, a tensão era quase palpável. O que você quer dizer com isso? Ivo é mais do que você imagina. Ela pressionou quase sem conseguir respirar. O olhar frio dele a fazia querer entender, mas uma parte de si hesitava em crer nas palavras que saíam de sua boca. Alicia, não temos tempo, eles estão próximos. A voz de Juliano soou desesperada, o que a fez engolir em seco. Quem está perto? O que você está escondendo? A urgência em sua voz transparecia o medo que corria em suas veias. Um grito distante cortou o ar da noite, e isso fez com que o coração de Alicia disparasse. Tornando-se uma bola de nervos, ela não conseguia estranhar que esse sentimento de pavor era acompanhado por um desejo de descobrir a verdade. De repente, algo a fez olhar para o lado. Uma figura familiar se aproximava entre as sombras. Era a mulher vestida de branco, seus olhos fixos em Juliano, com um olhar que transparecia muita mais história do que a simples percepção de um olhar casual. Havia um jogo em andamento, e você não sabia, Alicia. Ela falou com uma firmeza que calava. Juliano hesitou, um riso nervoso escapou de seus lábios. Quem é você? O que você sabe de mim? Sua expressão revelou um lado sombrio que Alicia nunca havia visto. Mas a mulher não cedeu. O que você busca não é simplesmente a verdade, mas o que a verdade esconde. Ivo é a chave, mas não é só isso. E então a mulher deu um passo à frente, tocando o coração de Alicia com uma afirmação. Juliano não é o homem que você pensa que é. Aquelas palavras ecoaram na mente dela como um trovão. O que isso significava? Ela olhou para Juliano, que parecia mais nervoso agora do que nunca. Naquele momento a atmosfera mudou, tornou-se carregada, densa. Não ouça, ela está tentando te enganar. Juliano gritou, pulando na frente dela, mas seus olhos tinham um brilho que a deixou angustiada. A mulher não reagiu, apenas continuou olhando. Você tem que entender, Alicia. O que quer que você ache que Juliano é, ele é mais profundo, mais escuro. Nesse instante, um barulho ensurdecedor cortou a noite. Uma explosão ecoou de algum lugar próximo, iluminando a escuridão ao redor. O chão tremeu sob seus pés e uma onda de calor a atingiu. Gritos e risos incontroláveis inundaram o ar. Era como se todo o caos da cidade tivesse irrompido em um único momento. Alicia olhou ao redor, assustada. O que foi isso? A adrenalina pulava em suas veias. Quando se virou novamente, Juliano estava desaparecendo na multidão em pânico. A mulher vestida de branco parecia se fundir com as sombras. Juliano. Ela gritou, mas uma força invisível a segurava, a impedindo de avançar. Fez um esforço enorme, mas não conseguia deixar a base firmada de seu próprio medo e confusão. Os gritos aumentavam e ela sentiu uma mão puxá-la. Era Marta, com o rosto coberto de medo. Alicia, temos que ir, é perigoso aqui. Mas Alicia não conseguia se mover.
A visão de Juliano se esgueirando, sumindo no caos, a paralisava. Não, ele precisa de mim, Ivo precisa de mim. A voz dela explodiu em desespero. Então, um segundo estrondo a fez mirar na direção do som. Uma luz ofuscante cortou o céu, um carro desgovernado avançava em direção a eles. O mundo pareceu desacelerar. Alicia se virou para Marta e o olhar delas trocou, um entendimento silencioso de que algo muito errado estava acontecendo. Quando o carro se aproximou, ela sentiu seu estômago revirar. A explosão não tinha sido um acaso, agora tudo fazia sentido. A presença estranha de Juliano, a mendiga com suas palavras desconcertantes, e agora isso. Um plano, um jogo, e as peças estavam finalmente se movendo. Alicia, corre! O grito de Marta a trouxe de volta à realidade. Mas antes que pudesse reagir, o carro colidiu com o número de pessoas ao redor, fazendo um estrondo que faria o mundo congelar. Nesse momento, tudo se tornou um borrão. Sangue, gritos, caos. E entre todo esse horror havia uma figura familiar na multidão. Alguém que Alicia nunca esperaria ver. O choque lhe cortou a respiração. Era alguém do passado e essa revelação transformou tudo o que ela achava saber sobre sua vida. Você! O sussurro escapou de seus lábios. A verdade agora estava cheia de camadas. E em meio ao tumulto, enquanto o caos se desenrolava, uma coisa era clara. Tudo o que achava ter construído estava prestes a desmoronar. E a única certeza era a dor que ainda viria. Alicia estava paralisada. O carro havia colidido e tudo ao seu redor se transformou em um turbilhão de gritos, sirenes e desespero. O coração dela batia forte, a dor ecoando como um tambor dentro do peito. Ela queria correr, mas a cena a prendia como se um peso de chumbo a apanhasse. Então, entre a confusão, a figura familiar surgiu de novo. Você! A voz dela escapou, quase um sussurro. Era Cecília, sua irmã, que ela não via há anos. Olhando para ela, Alicia sentiu uma onda de emoções. O que ela estava fazendo ali? E mais importante, porque havia se distanciado dela em primeiro lugar. Alicia, precisamos ir, é perigoso aqui. Cecília gritou, a voz tremendo. Mas não só pelo medo do caos ao redor. Havia algo mais, algo pesado no ar entre as duas. Cecília. O que você está fazendo aqui? As palavras escaparam como uma flecha, atravessando o espaço e o tempo. Ela parecia mais velha, os olhos cheios de uma sabedoria invisível que só vira em momentos de dor. Eu não tinha escolha. Está tudo interligado e agora você também está. O menino Ivo não é apenas seu filho. O mundo ao redor desapareceu. Os gritos se tornaram um eco distante e a intensidade do olhar de Cecília aprendeu. Como assim? O que você quer dizer com isso? Alicia ofegava, um nó apertando sua garganta. Tem tanta coisa que você não sabe sobre o passado da nossa família. Ivo, ele faz parte de uma linhagem, de algo que está acima do que você imagina. Eles vêm atrás dele, Alicia, e não é por acaso. Quem vem? O que está acontecendo? Os pensamentos de Alicia giravam. Juliano, a mulher em branco, a mendiga, tudo parecia se misturar numa teia de segredos. Juliano! Ela gritou, virando-se para encontrar onde ele estava. Mas ele havia desaparecido na multidão, assim como a mulher. Por que tudo isso? Porque agora, Cecília puxou Alicia pelo braço, os olhos intensos e cheios de uma urgência que pareciam eclodir em cada palavra. Você não entende. Ele quer usar Ivo para algo maligno. Não é apenas uma obsessão, é um plano. Alicia sentiu como se o chão estivesse se desmoronando sob seus pés. Um plano. O que você está dizendo? Não. A negação explodiu, mas Cecília não teve tempo para mais explicações. O carro que tinha colidido começou a pegar fogo e a multidão estava em pânico, empurrando-se, gritando. Vamos agora! Cecília empurrou Alicia em direção a uma saída, mas a cabeça dela estava cheia de perguntas. Enquanto corriam, suas memórias começaram a aflorar. Uma infância marcada por segredos, sussurros de coisas que não deveriam saber. O que Cecília sabia era profundo, muito mais do que ela poderia imaginar. Enquanto se afastavam do estacionamento, um novo grito ecoou. Olha! Foi Marta, que havia desaparecido de vista, agora com os olhos arregalados. Ela apontava para um homem que surgia entre a fumaça e seu coração gelou quando reconheceu quem era. Era Juliano, mas não apenas ele. Estava acompanhado de outras pessoas, sombras que pareciam contorná-lo. O ar ficou pesado com a tensão. Alicia olhou para Cecília. Nós temos que enfrentar isso. Eu tenho que saber a verdade antes que seja tarde demais. Os olhos da irmã brilhavam com uma determinação feroz. Então vamos, mas saiba, Alicia, não será fácil e não há como voltar atrás. Alicia sentiu uma onda de coragem pulsar dentro dela. Estou pronta, vamos descobrir o que realmente está acontecendo. Enquanto as três se preparavam para enfrentar o homem que havia trazido caos para suas vidas, a verdade pairava no ar como um espectro, esperando para ser revelado. A luta estava apenas começando e os segredos que aguardavam à espreita prometiam tudo. E o que seria revelado, Alicia não estava pronta para processar.
Mas a realidade era que a cada passo que davam, mais próximas estavam de um ponto sem retorno, e a única certeza que havia, o que quer que aconteceu, mudaria suas vidas para sempre. Alicia estava paralisada. O carro havia colidido e tudo ao seu redor se transformou em um turbilhão de gritos, sirenes e desespero. O coração dela batia forte, a dor ecoando como um tambor dentro do peito. Ela queria correr, mas a cena a prendia, como se um peso de chumbo a aprisionasse. Então, entre a confusão, a figura familiar surgiu de novo. Você! A voz dela escapou quase um sussurro. Era Cecília, sua irmã, que ela não via há anos. Olhando para ela, Alicia sentiu uma onda de emoções. O que ela estava fazendo ali? E mais importante, porque havia se distanciado dela em primeiro lugar, Alicia. Precisamos ir, é perigoso aqui, Cecília gritou, a voz tremendo, mas não só pelo medo do caos ao redor. Havia algo mais, algo pesado no ar entre as duas. Cecília, o que você está fazendo aqui? As palavras escaparam como uma flecha, atravessando o espaço e o tempo. Ela parecia mais velha, os olhos cheios de uma sabedoria invisível que só vira em momentos de dor. Eu não tinha escolha. Está tudo interligado e agora você também está. O menino Ivo não é apenas seu filho. O mundo ao redor desapareceu. Os gritos se tornaram um eco distante e a intensidade do olhar de Cecília aprendeu. Como assim? O que você quer dizer com isso? Alicia ofegava, um nó apertando sua garganta. Tem tanta coisa que você não sabe sobre o passado da nossa família. Ivo, ele faz parte de uma linhagem, de algo que está acima do que você imagina. Eles vêm atrás dele, Alicia, e não é por acaso. Quem vem? O que está acontecendo? Os pensamentos de Alicia giravam. Juliano, a mulher em branco, a mendiga. Tudo parecia se misturar numa teia de segredos. Juliano! Ela gritou, virando-se para encontrar onde ele estava, mas ele havia desaparecido na multidão, assim como a mulher. Por que tudo isso? Porque agora, Cecília puxou Alicia pelo braço, os olhos intensos e cheios de uma urgência que pareciam eclodir em cada palavra. Você não entende. Ele quer usar Ivo para algo maligno. Não é apenas uma obsessão, é um plano. Alicia sentiu como se o chão estivesse se desmoronando sob seus pés. Um plano. O que você está dizendo? Não. A negação explodiu, mas Cecília não teve tempo para mais explicações. O carro que tinha colidido começou a pegar fogo e a multidão estava em pânico, empurrando-se, gritando. Vamos agora! Cecília empurrou Alicia em direção a uma saída, mas a cabeça dela estava cheia de perguntas. Enquanto corriam, suas memórias começaram a aflorar. Uma infância marcada por segredos, sussurros de coisas que não deveriam saber. O que Cecília sabia era profundo, muito mais do que ela poderia imaginar. De repente, um grito cortou o ar. Alicia olhou para trás e viu um homem com um olhar de desespero, tentando abrir caminho através da multidão. Seu corpo, coberto de sujeira, estava machucado, mas seus olhos estavam fixos em Alicia. Alicia, é urgente! Alicia prendeu a respiração. O homem não era um estranho. Era Pedro, o ex-marido de Cecília, alguém com quem sempre teve uma conexão estranha. O que você está fazendo aqui? Ela gritou, mas antes que ele pudesse responder, uma explosão repentina irrompeu nas proximidades. As chamas engoliram parte do parque e as pessoas gritaram em pânico. Cecília e Alicia foram lançadas ao chão por uma onda de calor. O rosto de Pedro estava contorcido e ficou mais próximo, sua voz tremia. Ivo, ele está em perigo. Eu sei onde ele está, como você sabe. O que sabe sobre Ivo? Alicia estava furiosa e confusa. A urgência na voz de Pedro a atingiu como uma flecha. Eu não posso explicar agora, mas é preciso agir rápido. Juliano, ele não é quem você pensa. As palavras dele pesavam, cada sílaba como uma bomba. Eu não confio em você. Alicia retrucou, mas na verdade algo dentro dela começou a duvidar de tudo. Ouça, Cecília sabia e Juliano não vai parar até conseguir. O mundo virou um redemoinho e as peças do quebra-cabeça começaram a se mover. As chamas aumentavam até que a verdade estourou em sua mente como um cristal quebrando. Alicia olhou para Cecília e seus olhares se cruzaram em um momento de compreensão. Você sabia, não sabia. Eu não tinha escolha. Eu fiz o que precisava fazer para proteger você e Ivo. As lágrimas escorriam pelo rosto de Cecília. Nesse instante, uma explosão ainda maior retumbou e a terra sob seus pés parecia tremer. O pânico dominou o ar. Vão agora! Pedro gritou, puxando Cecília. Alicia ficou paralisada, uma tempestade de emoções a engolindo. Quando as chamas começaram a avançar, ela sentiu a verdade pulsando dentro dela. Ivo, o que está acontecendo com Ivo? É apenas o começo, Alicia! Pedro gritou, e quando ela o olhou nos olhos, soube que o tempo estava se esgotando. A cada segundo, o cerco se fechava. Se não agirmos agora, perderemos tudo. A urgência encheu o ar enquanto as peças do quebra-cabeça finalmente começavam a se encaixar. Alicia sabia que a resposta estava muito mais perto do que parecia, mas cada revelação parecia trazer mais dor.
Agora, com o passado se atirando na sua frente e a verdade prestes a explodir, ela percebeu que a luta para salvar seu filho seria mais complicada do que ela jamais imaginara. E a única certeza que tinha era que ela precisava descobrir tudo antes que fosse tarde demais. Alicia estava paralisada. O carro havia colidido e tudo ao seu redor se transformou em um turbilhão de gritos, sirenes e desespero. O coração dela batia forte, a dor ecoando como um tambor dentro do peito. Ela queria correr, mas a cena a prendia, como se um peso de chumbo a aprisionasse. Então, entre a confusão, a figura familiar surgiu de novo. Você! A voz dela escapou quase um sussurro. Era Cecília, sua irmã, que ela não via há anos. Olhando para ela, Alicia sentiu uma onda de emoções. O que ela estava fazendo ali? E mais importante, porque havia se distanciado dela em primeiro lugar, Alicia. Precisamos ir, é perigoso aqui, Cecília gritou, a voz tremendo, mas não só pelo medo do caos ao redor. Havia algo mais, algo pesado no ar entre as duas. Cecília. O que você está fazendo aqui? As palavras escaparam como uma flecha, atravessando o espaço e o tempo. Ela parecia mais velha, os olhos cheios de uma sabedoria invisível que só vira em momentos de dor. Eu não tinha escolha. Está tudo interligado e agora você também está. O menino Ivo não é apenas seu filho. O mundo ao redor desapareceu. Os gritos se tornaram um eco distante e a intensidade do olhar de Cecília aprendeu. Como assim? O que você quer dizer com isso? Alicia ofegava, um nó apertando sua garganta. Tem tanta coisa que você não sabe sobre o passado da nossa família. Ivo, ele faz parte de uma linhagem de algo que está acima do que você imagina. Eles vêm atrás dele, Alicia, e não é por acaso. Quem vem? O que está acontecendo? Os pensamentos de Alicia giravam. Juliano, a mulher em branco, a mendiga, tudo parecia se misturar numa teia de segredos. Juliano, ela gritou, virando-se para encontrar onde ele estava, mas ele havia desaparecido na multidão, assim como a mulher. Porque tudo isso? Porque agora? Cecília puxou Alicia pelo braço, os olhos intensos e cheios de uma urgência que pareciam eclodir em cada palavra. Você não entende? Ele quer usar Ivo para algo maligno. Não é apenas uma obsessão, é um plano. Alicia sentiu como se o chão estivesse se desmoronando sob seus pés. Um plano? O que você está dizendo? Não. A negação explodiu, mas Cecília não teve tempo para mais explicações. O carro que tinha colidido começou a pegar fogo e a multidão estava em pânico, empurrando-se e gritando: "Vamos, agora!" Cecília empurrou Alicia em direção a uma saída, mas a cabeça dela estava cheia de perguntas. Enquanto corriam, suas memórias começaram a aflorar. Uma infância marcada por segredos, sussurros de coisas que não deveriam saber. O que Cecília sabia era profundo, muito mais do que ela poderia imaginar. De repente, um grito cortou o ar. Alicia olhou para trás e viu um homem com um olhar de desespero, tentando abrir caminho através da multidão. Seu corpo, coberto de sujeira, estava machucado, mas seus olhos estavam fixos em Alicia. "Alicia, é urgente!" Alicia prendeu a respiração. O homem não era um estranho, era Pedro, o ex-marido de Cecília, alguém com quem sempre teve uma conexão estranha. "O que você está fazendo aqui?" Ela gritou, mas antes que ele pudesse responder, uma explosão repentina irrompeu nas proximidades. As chamas engoliram parte do parque e as pessoas gritaram em pânico. Cecília e Alicia foram lançadas ao chão por uma onda de calor. O rosto de Pedro estava contorcido e ele ficou mais próximo, sua voz tremia. "Ivo, ele está em perigo. Eu sei onde ele está." "Como você sabe? O que sabe sobre Ivo?" Alicia estava furiosa e confusa. A urgência na voz de Pedro a atingiu como uma flecha. Eu não posso explicar agora, mas é preciso agir rápido." "Juliano, ele não é quem você pensa." As palavras dele pesavam, cada sílaba como uma bomba. "Eu não confio em você," Alicia retrucou, mas na verdade algo dentro dela começou a duvidar de tudo. "Ouça, Cecília sabia e Juliano não vai parar até conseguir." O mundo virou um redemoinho e as peças do quebra-cabeça começaram a se mover. As chamas aumentavam até que a verdade estourou em sua mente como um cristal quebrando. Alicia olhou para Cecília e seus olhares se cruzaram em um momento de compreensão. "Você sabia, não sabia? Eu não tinha escolha. Eu fiz o que precisava fazer para proteger você e Ivo." As lágrimas escorriam pelo rosto de Cecília. Nesse instante, uma explosão ainda maior retumbou e a terra sob seus pés parecia tremer. O pânico dominou o ar. "Vão." Agora, Pedro gritou, puxando Cecília. Alicia ficou paralisada, uma tempestade de emoções a engolindo. Quando as chamas começaram a avançar, ela sentiu a verdade pulsando dentro dela. "Ivo. O que está acontecendo com Ivo é apenas o começo, Alicia." Pedro gritou, e quando ela olhou nos olhos dele, soube que o tempo estava se esgotando. A cada segundo, o cerco se fechava.
Se não agirmos agora, perderemos tudo. A urgência encheu o ar enquanto as peças do quebra-cabeça finalmente começavam a se encaixar. Alicia sabia que a resposta estava muito mais perto do que parecia, mas cada revelação parecia trazer mais dor. Assim que seguiu Pedro e Cecília, um grito atravessou o céu. Era Ivo. O pânico a atingiu como um balde de água fria. Ela virou-se e, no meio da multidão, viu seu filho na linha de frente da fumaça. Ele estava desacordado, seus pequenos braços estendidos, como se estivesse sendo puxado por uma força invisível. Ivo, Alicia gritou, correndo em direção a ele. O tempo parecia desacelerar, cada passo um esforço monumental. As chamas crepitavam ao seu redor, mas nada poderia parar sua determinação. Quando finalmente alcançou Ivo, seu coração parou. Ela o puxou para seus braços, o calor das chamas ameaçando engolir tudo. Mas então, algo inesperado aconteceu. Os olhos de Ivo se abriram e em seu olhar havia uma sabedoria que não era dele. Mãe, ele sussurrou e como um eco distante seguiu, você não deveria estar aqui. Eles estão vindo. Os olhares de Pedro e Cecília se encontraram e a expressão deles deixou Alicia em choque. Eles conheciam essa verdade. As palavras de Ivo foram como um corte. Quando ela olhou para o filho novamente, um brilho estranho surgiu em sua pele e as chamas ao redor pareceram hesitar. Ivo, o que você sabe? Ela questionou, mas a voz dele não era a mesma. Era profunda, quase sobrenatural. O sangue fala, mãe. O que eles querem é mais do que você pode imaginar. O ambiente ficou tenso. O que você está dizendo? Alicia não conseguia entender, mas o desespero no rosto de Cecília a fez sentir um frio na espinha. De repente, um ruído estrondoso cortou a confusão. O chão se abriu e uma sombra se elevou das fendas. E quando a fumaça se dispersou, a figura de Juliano surgiu com um sorriso que não era de amor, mas de triunfo. Finalmente, nós temos tudo o que precisamos. Nesse instante, Alicia sentiu um arrepio percorrer sua coluna. Quais eram as verdadeiras intenções dele e o que significava tudo isso para Ivo? As palavras de Ivo ecoaram em sua mente enquanto o caos se instalava novamente. Juliano não era apenas um homem, era parte de algo muito maior e mais sinistro. O que quer que acontecesse a seguir, as vidas de todos estavam interligadas de maneiras que ela jamais poderia entender. E enquanto a sombra de Juliano se aproximava, Alicia soube que tudo o que pensava saber estava prestes a mudar. O que sua família realmente significava. A história que estava prestes a se desenrolar faria pela primeira vez mais sentido e tudo poderia desmoronar. Alicia sentiu um frio na espinha enquanto Juliano se aproximava, um sorriso vitorioso nos lábios. O ambiente estava em chamas, mas naquele momento tudo parecia se concentrar nele. Finalmente, nós temos tudo o que precisamos. As palavras dele a atingiram como uma pancada, fazendo seu coração disparar ainda mais. Mas algo dentro de Ivo se acendeu. Os olhos dele brilharam de uma maneira estranha, quase como se ele estivesse antecipando o que viria a seguir. Mãe, eles estão vindo, ele sussurrou novamente com uma voz tão profunda que não parecia a dele. Eu não posso ficar aqui. A tensão na atmosfera era palpável. Alicia olhou para Juliano, seu rosto agora uma máscara de triunfos, e então para Ivo, que parecia mais calmo e seguro do que nunca. O choque a envolveu. Desculpe, Ivo, eu vou te proteger. Estou aqui. Tentar resgatar seu filho do controle sombrio de Juliano era um instinto imediato. Você não compreende, Alicia, disse Juliano, seus olhos brilhando com uma mistura de prazer e algo mais sinistro. Ivo é a chave para o nosso futuro. Ele pertence a nós. O coração dela afundou. Pertence a nós? Ela balançou a cabeça, tentando entender o que estava acontecendo. O que você realmente quer com meu filho? Eu o quero para mim. Ele é a ligação entre o nosso mundo e o que vem depois. A linhagem perdida que precisa ser resgatada. Juliano gritou, sua paixão quase incendiando o ar ao seu redor. Mas suas palavras eram uma faca afiada, cortando o tecido da realidade como ela conhecia. E então, como se o universo estivesse conspirando para chocar ainda mais Alicia, uma explosão repentina aconteceu na direção de Juliano. A fumaça se dissipou e, de repente, o que parecia ser uma sombra tomou forma. Era a mulher de branco com o olhar fixo na cena. Juliano! Uma voz aguda e familiar escapou de seus lábios. É você quem não entende? Alicia ficou paralisada. A mulher então transformou-se em uma tempestade de luz, uma energia pulsante a fez tremer. Eu não posso deixar que você complete o que começou. O olhar dela se dirigiu para Ivo, que por algum motivo parecia brilhar ainda mais intensamente. Quem é você? Alicia perguntou, seu coração aflito e sua mente cheia de perguntas. O que estava acontecendo com seu filho? Eu sou sua mãe, a mulher disse, e o mundo de Alicia desmoronou. Aquela mulher era a mãe que Alicia pensou ter perdido anos atrás. Um passado que ela julgava encerrado em livros de memórias. Ivo, ela sussurrou olhando para seu filho e uma onda de revelação a atingiu. Ele não era apenas seu filho.
Era isso que Juliano queria, um plano maligno envolvendo o passado que ela nunca poderia imaginar. Ivo é uma linha de sangue, a mulher exclamou, e a energia ao redor deles parecia vibrar. Ele faz parte de algo maior, Alicia, um poder que não pode ser contido. Não, 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 Alicia balançava a cabeça. Isso não pode ser verdade. Você não pode ser, e o nó na garganta dela parecia prestes a romper. É verdade, a mulher disse com um olhar intenso. E se você não agir agora, perderá seu filho, sua linhagem e a chance de recuperá-lo para sempre. O que deveria ser um momento de união se refletia em uma batalha de voltagens elétricas. A revelação era demais para processar, e enquanto a fumaça da destruição as envolvia, uma nova onda de terror se abateu sobre Alicia. Ela olhou de Juliano para a mulher, os olhos de Ivo agora brilhando de uma maneira que ela nunca poderia esquecer. No final, você sempre esteve destinada a ela, Alicia, Juliano disse com um sorriso sombrio, e Ivo está destinado a mais. Ele se aproximou rapidamente, mas Alicia não conseguiu desviar o olhar do filho. Eu não vou deixar você fazer isso, gritou Alicia, um grito de desespero e coragem. E nesse instante, Ivo, com um brilho na pele tão radiante quanto o sol, levantou a mão. Ele fez um gesto que parecia então mudar todas as regras do jogo. Uma onda de energia explodiu por todo o parque e tudo ao redor dela se distorceu. A fumaça se tornava espessa como um manto e quando Alicia conseguiu recuperar a visão, tudo estava mudado. O cenário à sua volta revelava uma verdade ainda mais devastadora. Ela olhou para Juliano, depois para o filho, e a única certeza que tinha agora era que o verdadeiro jogo tinha apenas começado. Alicia sentiu o frio na espinha enquanto Juliano se aproximava, seu sorriso vitorioso a fazendo tremer. A fumaça ao redor girava como um turbilhão e a figura da mulher de branco resplandecia intensamente. Finalmente, nós temos tudo o que precisamos, ele repetiu, a voz cheia de um poder quase palpável. Ivo, ela sussurrou desesperada. O olhar do garoto estava fixo em Juliano e o brilho em seus olhos agora era quase hipnótico. E então, sem aviso, uma onda de luz explodiu do corpo de Ivo, como se uma força invisível o estivesse advogando. O ambiente ao redor congelou por um momento, tudo estava em silêncio enquanto todos absorviam a cena. Ivo não, Alicia gritou, mas o garoto parecia alheio, como se estivesse em outra dimensão. Os olhos dele eram profundos e misteriosos, como se uma verdade antiga estivesse mergulhada neles. Você não pode ficar aqui. E, de repente, uma fenda se abriu na realidade. O espaço girou e as chamas pareciam dançar em torno deles de maneira surreal. Em um instante, Ivo levantou a mão e, com isso, a energia aumentou em um nível que Alicia nunca tinha visto antes. Era como se ele estivesse invocando algo de dentro de si, um poder ancestral. Mãe, escute, a voz de Ivo agora ressoava, mas não era apenas um eco de criança. Era como se o tempo e o espaço tivessem se comprimido em suas palavras. Eles estão aqui, quem está? Alicia conseguiu perguntar, seu coração martelando no peito enquanto seus olhos se arregalavam, cheia de terror. Uma sombra se projetou atrás de Juliano, uma figura envolta em trevas que emanava uma presença opressiva. Alicia reconheceu o semblante. Era Célia, a ex-melhor amiga de Juliano, que havia desaparecido anos atrás sem explicação. Célia. A palavra escapuliu de seus lábios, um sussurro perdido no caos. Você não deveria estar aqui, Alicia, Célia declarou, os olhos reluzindo como carvão aceso. O que você fez foi em vão. O plano se ativou e agora todos devem pagar. Uma onda de confusão e revolta atingiu. Que plano? O que você está falando? Alicia sentiu o chão tremer sob seus pés, como se tudo ao seu redor estivesse prestes a desmoronar. Era como se uma tempestade tivesse se formado dentro dela, e Juliano olhou perplexo entre Célia e Alicia, seu orgulho se transformando em terror. Não, você não pode, ele murmurou, tentando afastar Célia. A mulher sorriu de forma letal. Você pensou que podia me deixar para trás. A linhagem não é apenas dele, é dela também. E ao dizer isso, ela apontou para Ivo. Um brilho abaixo da pele do garoto se intensificou e uma onda de luz irrompeu, envolvendo Alicia, Juliano e a multidão ao redor. O quê? Alicia estava apavorada, agora entendendo que a guerra que se aproximava não era só sobre Ivo, era sobre eles. A revelação de Célia ecoou na sua mente e seu coração começou a bater freneticamente. A mulher de branco começou a se desvanecer, gritando, Ivo, não deixe que eles te controlem. Mas antes que as palavras dela pudessem ressoar em Ivo, uma explosão de luz o cercou e a realidade parecia quebrar em 1000 pedaços. A cidade ao redor se transformou, pessoas gritavam e o cenário tornava-se uma geração de caos. O universo havia decidido lavar a verdade em um dilúvio. Ivo. Alicia gritou novamente, lutando contra a pressão da explosão. O garoto a olhou nos olhos e, pela primeira vez, ela não reconheceu quem estava atrás daquela expressão tão conhecida. Volte para mim.
Brincando com as falhas de luz, tudo começou a desvanecer: a família, a amizade, a verdade. E o que se tornaria a batalha mais sombria estava a um passo de acontecer. O coração dela parou, as palavras de Célia reverberavam em sua cabeça como um sino. Ela também. As peças do quebra-cabeça se moviam furiosas na mente dela. Juliano, Célia, Ivo, que ligação infernal todos compartilhavam. E tudo o que acreditava estava prestes a ser exposto, nada seria como antes. Mas então uma nova presença surgiu. Alguém que Alicia não esperava, alguém que iluminaria tudo com um estalo de revelações ainda mais profundas. E ali, em meio ao fogo e ao desespero, o futuro de Ivo e tudo pelo que lutou poderia finalmente desmoronar. O que ela estava prestes a descobrir poderia mudar tudo. As chamas dançavam furiosamente enquanto Alicia mantinha seus olhos fixos em Ivo, que estava ali, em seu estado mais vulnerável. Um brilho intenso emanava dele e a luz parecia quebrar a obscuridade do caos ao seu redor. Ivo! O desespero a fazia gritar, mas tudo o que saiu foram lágrimas escorrendo, misturando-se ao calor da situação. Não tenha medo, mãe. Ivo respondeu com uma voz que misturava inocência e sabedoria. Eu posso sentir o que eles querem, a energia, a herança. Ele olhou como se houvesse mundos inteiros além daqueles olhos pequenos, e a força que emanava dele fazia o chão tremer. Juliano observava agora com uma mistura de raiva e medo. Isso não pode acontecer. Ivo, você pertence a mim. Mas as palavras pareciam perder sua força quando confrontadas com a luz do menino. Alicia sentiu um nó na garganta. É a hora de lutar. Não, Juliano, ele não é propriedade de ninguém. Sua voz era firme, uma rocha em meio à tempestade. Ela se virou para Ivo e na profundidade do olhar dele ela viu algo familiar. Você é meu filho, não do Juliano. Nesse instante, a mulher de branco se adiantou, a força dela pulsando com a energia que envolvia Ivo. Você não pode controlar o que é destinado a ser Juliano. O que está prestes a acontecer irá mudar tudo. A multidão ao redor assistia em silêncio, o terror e a esperança se entrelaçando nas expressões dos rostos. Um homem se afastou da sombra, visivelmente pálido. Era Pedro, que havia retornado para ajudar antes que fosse tarde demais. Alicia! Ele gritou. O legado de Ivo está em suas mãos. Subitamente, tudo se intensificou, o ar ficou pesado e os olhos de Ivo brilharam enquanto ele levantou as mãos novamente. Uma força invisível o cercou. Você precisa decidir, mãe. Você me protege ou me deixa para trás? A voz dele ecoou, carregada de algo que parecia ancestral. Não, Ivo, eu nunca te deixarei. Ela se aproximou, disposta a cruzar qualquer linha para mantê-lo seguro. A tensão era insuportável. As sombras que envolviam Juliano começaram a se dissipar e a luz de Ivo o engoliu, transformando o caos em calmaria momentânea. E foi nesse instante que a mulher de branco se aproximou. Alicia, é a sua escolha. Fortaleça a sua linhagem ou deixe que o passado determine o futuro. O chão tremeu novamente. Alicia percebeu que cada passo que dava levava a um destino. Eu escolho Ivo. O grito ecoou no ar, um eco de certeza. E então uma explosão de luz irrompeu. Todos estavam envolvidos e Ivo flutuava, o garoto em total controle da situação, como se o universo inteiro estivesse ouvindo. Uma onda de energia varreu o parque, fazendo as sombras recuarem, dispersando o medo. Juliano retrocedeu, sua presença enfraquecendo na luz, um grito de desespero escapando de seus lábios. O que você fez? Mas Alicia não se preocupava com isso. Os olhares de todos se fixaram em Ivo, agora envolto em uma luminosidade celestial. Aquela luz não era só poder, era proteção, amor. E quando os olhos de Ivo encontraram os dela novamente, ele sorriu. Mãe, você sempre foi a chave. E ali, em meio ao caos que finalmente começou a se acalmar, Alicia entendeu. A busca por Ivo não era apenas por segurança, era por liberdade pela própria verdade deles. A luz parecia se misturar ao amor que existia entre mãe e filho. Com a luz prevalecendo, o cenário começou a mudar. O parque se restaurava e as chamas que devastaram o local se dissipavam como uma lembrança distante. Mas nem tudo estava resolvido, a sombra de Juliano nunca estaria realmente longe e o que ele queria poderia retornar. Enquanto a cidade começava a se recuperar, Alicia sabia que novas batalhas estavam por vir, mas essa vitória era deles. Ela olhou para Ivo, o coração transbordando de amor e gratidão. Juntos eles enfrentariam o que viesse, mas a história não termina aqui. O que será que lhes aguarda no horizonte? A verdade está sempre mais perto do que imaginamos e agora é a sua vez. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho.
Não espere NM mais o M2 para fazer isso. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.